nessa unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo vai abordar acerca do aspecto material do imposto sobre a renda. Afinal, o imposto sobre a renda é progressivo ou proporcional? Fique atento às explicações para não errar nenhuma questão na prova do seu concurso. Boa aula! Vamos nessa. Continuando, nós estávamos estudando que o imposto de renda ele tem que ser progressivo, né? Esse é um critério que está estabelecido no nosso texto constitucional. E que aconteceu uma questão de concurso, né, que o aluno teria que pensar dizendo o seguinte, que de fato, quando ele chega na última alíquota, ele se torna proporcional. Por quê? Porque a partir da alíquota de 27,5%, essa alíquota se torna constante. Aí existe também outra polêmica em relação, vamos aqui, puxar aqui o quadro, se o imposto de renda ele é uma progressividade fiscal ou extrafiscal. O entendimento majoritário é que a progressividade do imposto de renda ela é fiscal, ou seja, tem o escopo predominantemente de arrecadação para os cofres da União. Então, o entendimento majoritário é que o imposto de renda ele tem uma progressividade fiscal. Agora veja que esse critério para se analisar se o tributo é fiscal ou extrafiscal, ele é bastante relativizado. Eu gosto de sempre dar esse exemplo para os meus alunos, porque é um exemplo chocante. É aquele exemplo do travesti. Se ele já fez a operação, vai para o banheiro feminino. Se não fez, vai para o masculino. Mas é estranho, não é? Então, no fundo, todo imposto é fiscal e extrafiscal. É claro que o imposto de renda ele vai ser considerado extrafiscal quando ele faz despesas, né? Se deduz da sua base de cálculo despesas com a saúde. Se deduz da sua base de cálculo despesas com educação. Existem também as chamadas de deduções e incentivos. A pessoa faz uma doação à entidade de assistência social. A pessoa faz uma doação para o desenvolvimento do cinema brasileiro. A pessoa faz uma doação para o desenvolvimento, né, do nosso esporte, por exemplo, para atletas olímpicos ou paralímpicos. Né? Então você perceba que existem diversos tipos de extrafiscalidade também no imposto de renda. Né? Você vê aí deduções com saúde, com instrução, deduções com número de dependentes, né? Deduções de incentivo, quando a pessoa incentiva o cinema, quando incentiva o atleta, né? E quando incentiva aí as entidades de assistência social, do ano pode deduzir da base de cálculo. Então perceba, meu amigo, que o imposto de renda também tem um tom de extrafiscalidade. Agora, se você quer classificar ele como fiscal ou extrafiscal, ele é predominantemente fiscal. Outro ponto que é importante você observar é que o imposto de renda não necessita observar a anterioridade nonagesimal. O que isso quer dizer? Que ele não precisa observar o prazo de 90 dias quando ele é aumentado. Então, se aumenta uma alíquota de imposto de renda, não é necessário observar o prazo de 90 dias. Veja que ele necessita observar o prazo do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, que é a anterioridade geral anual. Mas a Constituição trouxe, a partir da emenda 42 de 2003, né, a anterioridade dos 90 dias, e essa anterioridade nonagesimal, também chamada de carência tributária, não é observada pelo imposto de renda, porque a própria Constituição, no artigo 150, parágrafo 1º, trouxe a exceção à anterioridade nonagesimal do imposto de renda. Beleza? Então veja, é um imposto progressivo, tem que observar? É sim.
a sua progressividade é predominantemente fiscal, ou seja, majoritariamente fiscal, e não necessita observar a anterioridade nonagesimal, mas apenas a anual. Dito isso, meus amigos, é importante eu chamar a sua atenção do antigo artigo 153, parágrafo 2º, inciso 2 do texto da Constituição. Trazia uma imunidade que foi revogada pela emenda constitucional 20 de 1998. Essa imunidade se referia ao quê, Nilo? Se referia a rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, né, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do DF ou dos municípios, né, para pessoas com idade superior a 65 anos, e que esses rendimentos deveriam ser decorrentes unicamente do trabalho. Então, isso aqui era previsto no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 2º do texto constitucional. Só que a emenda constitucional número 20 de 98 revogou esse dispositivo constitucional. Isto é, revogou esta imunidade. E foi isso parar no Supremo Tribunal Federal. Questionando o quê? Não se poderia revogar essa imunidade, porque todas as imunidades seriam cláusulas pétreas, insuscetíveis de alteração por meio de emenda à Constituição, insuscetíveis de serem abolidas por meio de emenda à Constituição. E o que disse o Supremo Tribunal Federal num voto que teve como relatora a ministra Ellen Grace? Disse que não. Que essa imunidade não seria um direito e garantia individual do contribuinte. E por isso poderia sim ser revogada por meio de emenda à Constituição. Então, perceba que nem todas as imunidades são imunidades ontológicas. As imunidades ontológicas são aquelas que derivam de um princípio constitucional fundamental e que são cláusulas pétreas. Existem também no nosso sistema tributário nacional imunidades denominadas de imunidades políticas, tal como esta, que foi revogada pela emenda 20 de 98 e não foi considerada cláusula pétrea, que é a imunidade dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, né, da Previdência Social para pessoas com idade superior a 65 anos e que os rendimentos fossem decorrentes unicamente do trabalho. Então, essa imunidade aqui foi revogada. E essa revogação do artigo 153, parágrafo 2º, inciso 2, foi considerada constitucional pelo STF. Ok? Beleza. Agora perceba, para você não errar, que ela foi revogada, né, saiu do texto constitucional, mas aí ela foi para a lei ordinária. A Lei 7.713 de 88 estabeleceu esta antiga imunidade agora como isenção. Então perceba que no artigo 6º da Lei 7.713 de 88 se estabeleceu a isenção desses mesmos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos pela Previdência Social para pessoas com idade superior a 65 anos, né, cujos rendimentos sejam decorrentes apenas unicamente do trabalho. Então se estabeleceu uma isenção através de lei infraconstitucional, artigo 6º da Lei Ordinária 7.713 de 88. Mas perceba que não é mais imunidade e que nem todas as imunidades são cláusulas pétreas. Ok? Então essa aqui era um exemplo que não era, tanto que o Supremo possibilitou a sua revogação. E agora ela é isenção porque foi estabelecida por meio de lei ordinária. Então veja aqui a seguinte questão de concurso público, né? Entre essas limitações contidas na Constituição está a não incidência do imposto de renda nos termos e limites fixados em lei. Uma questão aí foi de juiz federal sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do DF e dos municípios. A pessoa com idade superior a 65 anos,
cuja renda total seja constituída exclusivamente de rendimentos de trabalho. Essa questão é uma questão recente, né, de concurso de juiz federal, e essa questão foi considerada falsa. Claro que foi considerada falsa. Por que foi considerada falsa? Porque essa imunidade aqui, ela foi revogada pela emenda 20 de 98. Então não seria mais um caso de não incidência estabelecido no texto constitucional. Então, entre essas limitações contidas na Constituição, não está mais esse tipo de não incidência. Por isso, a questão foi considerada falsa. Ok? Veja, meus amigos, vamos agora passar a trabalhar com o fato gerador do imposto de renda. Vamos iniciar o nosso trabalho com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, né? O artigo 43 do CTN, que diz o seguinte: o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Né? Veja, aqui já podemos fazer um parêntese. O que é que significa disponibilidade econômica ou jurídica? A disponibilidade econômica significa dinheiro no bolso. Como diz o grande mestre Rubens Gomes de Souza, né? Rubens Gomes de Souza, que foi elaborador do CTN, significa dinheiro no caixa. Né? Dinheiro já totalmente disponível, din-din no bolso. É isso que é uma disponibilidade econômica. E uma disponibilidade jurídica de renda é um dinheiro que não está no bolso ainda, né? Não está disponível, mas que você tem um título jurídico que lhe dá direito a esse valor. Por exemplo, um cheque, por exemplo, uma nota promissória, né? Um título de crédito. Então, veja, disponibilidade econômica é regime de caixa, dinheiro no bolso. Já disponibilidade jurídica, né? Aí analisa o lado pelo regime da competência. Né? É um dinheiro que não está disponível ainda, mas que você tem um título jurídico que lhe dá direito a este valor. Vou dar um exemplo. Cartão de crédito. Né? Vamos supor que a pessoa comprou pelo cartão de crédito e não pagou a conta, né? Não pagou o cartão. Mas mesmo não pagando o cartão, a empresa que recebeu esse tipo de pagamento, né, tem disponibilidade jurídica. Né? É uma venda inadimplida. Mas ele tem disponibilidade aí jurídica. Né? Porque tem um título aí, né? Tem aí um título que lhe representa um valor que pode ser cobrado. Ok? Por exemplo, também um boleto vencido. A pessoa tem que pagar o boleto até o dia 5 de fevereiro e não paga. Não pagando o boleto, aquele que é o cedente tem o direito de cobrar esse boleto. Então, há uma disponibilidade jurídica de renda. Há um título que dá suporte àquela renda. Continuamos daqui a pouco. Você está inscrito para algum concurso? Lembre-se que aqui na nossa página você pode acessar uma agenda de concursos e ficar por dentro de todas as novidades sobre concursos previstos. Confira!